Talvez já o tenha visto, talvez num sonho, uma terra sombria e esquecida. Um lugar onde as almas podem curar a sua mente perturbada. Perderá tudo. Uma vez marcado. O símbolo da maldição. Um presságio das trevas. O seu passado, o seu futuro, a sua própria luz. Nada terá significado e nem se importará. Até lá será algo para além de humano, uma criatura que se alimenta de almas, um vazio. Há muito tempo, numa terra amuralhada, bem a norte, um grande rei construiu um grande reino. Creio que lhe chamavam Drangleic. Talvez o reconheça. Não, como poderia? Mas um dia estará diante dos seus portões decrépitos, sem saber bem por quê. Como uma traça atraída pela chama, as suas asas arderiam em angústia, vez após vez. Pois esse é o seu destino, o destino dos amaldiçoados. E finalmente chegou outro vídeo de Dark Souls. Eu sei que no vídeo do Dark Souls 1 eu falei que o próximo seria o 3. Só que eu platinei o 2 esse ano e pensei, por que não seguir a ordem certa? Então essa é a minha experiência em Dark Souls 2. Diferente do Dark Souls 1, nesse jogo a gente não cria um personagem logo no começo. Então por enquanto a gente tá jogando com o Portador da Maldição.
A gente acorda no altar encantado e, escapando de uns inimigos, a gente chega em uma casa. O que é esse tumulto? Minha nossa, seu rosto. O rosto da maldição. É um morto-vivo. Um morto-vivo veio brincar. Todos acabam aqui, todos que são como você. Você falou com aquela gentil senhora, não foi? É o seu fim. Você se tornará um vazio. Sim, você se tornará um deles. Os vazios atacam os homens, devoram suas almas. Este é o destino dos amaldiçoados. Qual o seu nome? Nesse momento a gente pode criar o nosso personagem e tentar lembrar do nosso nome. Pelo menos você sabe seu próprio nome. Aqui está sua recompensa por compartilhá-lo. É uma efígie humana. Olhe melhor. Quem você acha que ela retrata? Lembre-se, olhe fundo no seu passado. Sim, é uma efígie sua. Todos vêm aqui pelo mesmo motivo, para quebrar a maldição. É também o seu caso, eu presumo. Não tem a menor chance. Bom, nunca se sabe. Atravesse a porta e vá em direção ao reino. Mas lembre-se, cuide bem de suas almas. Só elas impedem que você se torne um vazio. Não vou mais enganar você. Você perderá suas almas, todas elas, de novo e de novo. Eu não tenho certeza se eu falei isso no vídeo de Dark Souls 1, mas o personagem era baseado no Morsh. Então no Dark Souls 2, o personagem também teria que ser baseado em alguém, certo? Então eu vos apresento Vini Tum Tum Sahur. Saindo da Casa das Bruxas, a gente chega em um caminho com várias entradas laterais, que servem como um tipo de tutorial pro jogo. Só que como eu já tô no NG+, eu não vou passar por ali. A gente vai só avançar pro centro da nossa história. Bom, eu não preciso dizer que esse lugar é lindo, todo mundo fala isso quando fala de Dark Souls 2, então vamos só ir até a Bonfire. Você é o próximo monarca? Ou é um mero peão do destino, portador da maldição? Permanecerei ao seu lado até que esta frágil esperança sucumba. Leve isso com você. Espero que facilite sua jornada. Ande, vá ver o rei. Ele que fez de Drangleic o que foi um dia. Ele que contemplou a essência da alma. O rei Vendrick. Portador da maldição, busque o sofrimento.
pois o sofrimento é o caminho para almas maiores e mais fortes. Você jamais verá um rei com uma alma tão frágil e pálida. Busque por aqueles cujos nomes não se pode proferir, os 4 dotados de almas imensas. Suas almas servirão como faróis. Quando você os tiver encontrado, retorne a mim, para que a esperança não desapareça. Então agora a gente tem uma missão mais clara. Derrotar aqueles com almas poderosas, nos fortalecer para chegar em Drangleic e encontrar o Rei Vendrick. Mas antes da gente sair para a aventura, eu preciso explicar um pouco de como funciona esse mapa. Majula é meio que o centro desse mundo, e por aqui a gente vai ir para todas as áreas para encontrar as grandes almas. Então para começar a gente vai para a esquerda de Majula, para chegar na Floresta dos Gigantes Caídos. A Floresta dos Gigantes é um lugar cheio de vegetação, com várias árvores gigantes, e inclusive com raízes enormes que servem de pontes para vários lugares na área. E ela tem esse nome porque lendas dizem que as árvores foram formadas pelos corpos dos gigantes que foram mortos durante a guerra entre os gigantes e o Rei Vendrick. Então subindo a área a gente encontra uma catedral. Descendo as escadas a gente chega num lugar que parece uma forja, um lava no subterrâneo. E descendo um elevador a gente encontra o nosso primeiro boss, o último gigante. Depois de derrotar ele, a gente consegue a alma dele e a chave do soldado. E com ela, a gente pode voltar para a área da forja e abrir uma porta, que nos leva para outro boss já. Só que, como o nome indica, ele vai nos perseguir por muito tempo. Depois de derrotar o perseguidor, a gente pode ir para um ninho de pássaro. E assim a gente chega na Bastilha Perdida. Só que tem uma coisa interessante. Essa daqui é só uma das rotas para a Bastilha Perdida. Então antes de explorar ela, a gente vai voltar para Majula e seguindo por esse caminho na direita, a gente vai chegar na Torre das Chamas de Hyde. A Torre das Chamas de Hyde é uma das localizações mais antigas de Drangleic e foi construída por antigos moradores de Anor Londo. A região inteira foi construída sob a mesma arquitetura de Anor Londo, tendo inclusive a Torre das Chamas como uma homenagem à primeira chama. Além disso, os antigos cavaleiros ainda carregam as orbes de olho azul, que eram entregues às lâminas da Lua Negra, que serviam o Gwyndolin.
Em algum momento, a cidade sofreu um alagamento, e a maioria dos moradores fugiu dela, só que o resto da cidade, que era a parte mais alta, foi mantido como um QG pro Pacto do Caminho Azul. Então na nossa passagem pela cidade, a gente encontra vários desses antigos cavaleiros, e indo pela direita, a gente encontra o nosso primeiro boss da área, o Cavaleiro de Dragão. E com isso a gente sobe pra torre e encontra uma mulher rezando. Essa é a Alicia. Ela vem de milagres e disse que veio pra cá atrás de pessoas pra disseminar a palavra. Só que como não tem mais ninguém na torre, ela diz que vai embora logo. Mudando o rumo da exploração, agora a gente vai pra esquerda da cidade. E lá a gente encontra um semi-boss que foi difícil, não importava quantas vezes eu jogasse esse jogo. O dragão vermelho que guarda a ponte da catedral. Só que eu dei um jeito nele. Com a ponte liberada, a gente entra na catedral e encontra uma armadura que a gente reconhece. Aqui é interessante perceber uma coisa. No vídeo Dark Souls 1 eu expliquei a briga entre o Gwyn e o Rei Sem Nome. Porque o Gwyn queria destruir os dragões e o Rei Sem Nome queria proteger eles. Por causa dessa briga, o Ornstein, que era muito próximo do Rei Sem Nome, saiu de Anor Londo com ele. Então provavelmente aqueles cidadãos que fundaram Hyde saíram de Anor Londo junto com o Rei Sem Nome e vieram pra cá. Mas então, depois de vencer o antigo caçador, a gente encontra o líder do Caminho Azul. Criatura errante, você provou seu merecimento para entrar em nossa ordem. Você pode se considerar parte de nós e está livre para plantar suas raízes neste jardim dos deuses. Orgulhe-se, pois neste dia eu, Targrave, proclamo você Cavaleiro Azul. Meus ouvidos me iludem? Quem recusaria tamanha magnificência? Deuses, tenham piedade desta tola criatura, pois ela não sabe o que fala. Agora que a gente explorou essa área, a gente pode voltar pra torre. E seguindo por ela, a gente chega na próxima localização, o Cais de Ninguém. O Cais de Ninguém era antigamente controlado por piratas, só que depois que o Vendrick entrou como rei, ele contratou os piratas para mover os vazios pra Bastilha. Então, essa área é bem pequena, com algumas casas e chegando no barco a gente tem um sentinela para derrotar.
A Bastilha Perdida é uma prisão localizada no sudoeste de Drangleic, que guarda inúmeros vazios aprisionados. Então chegando aqui, a gente avança pelas pontes laterais e chega num impedimento, um vazio petrificado. Para despetrificar ele, a gente precisa de um item meio escasso, um ramo perfumado de outrora. Então, como eu não tenho nenhum ainda, vamos explorar a área. Aqui eu encontrei um ferreiro, que parece não estar muito bem. Ele fica falando e batendo no ar como se estivesse forjando uma arma, e falando que precisa de um novo braseiro. Além desse ferreiro, a gente encontra outra pessoa. Essa é a Locatiel, ela disse que veio de Mirra, uma terra de guerreiros. E como, de acordo com ela, a gente é diferente dos outros, ela se coloca à disposição para ajudar nas batalhas. E finalmente, num baú, eu achei o nosso ramo perfumado e... Ok, depois de lidar com esse inconveniente, a gente pode despetrificar o maninho lá. Com o caminho liberado, a gente passa por um corredor de celas e chega nos sentinelas das ruínas. Depois de vencer eles, a gente pode avançar. Meu Deus! Na sala depois do boss, a gente tem uma das travas de Farros, que a gente coloca uma pedra nela e libera o caminho para o Campanário Luna, onde a gente encontra esse anão. Morto-vivo, morto-vivo, tire suas mãos do nosso sino, o grande sino de Alken. O sino pertence à princesa Sim. Para trás, ou cortamos você em pedaços. Não queira briga conosco, comigo e meus companheiros. Para trás, ou ficará em pedaços para sempre. Subindo a torre, a gente tem uma cena que pra quem viu Dark Souls 1 já é bem conhecida. A gente vai enfrentar as gárgulas. Bom, agora a gente pode avançar. Então a gente passa por essa parte com celas cheias desses vazios que explodem. E chegando nessa área que parece ser a parte mais segura da prisão, a gente encontra a nossa primeira grande alma, a Pecadora Perdida.
Depois de vencer ela, a gente acende a nossa primeira fogueira primordial. Que nos leva de volta pra Majula. Agora em Majula, se a gente vai pra aquele mecanismo que a gente passou pra ir pra torre de raid, agora a Alicia tá lá. E ela tem o item que move a máquina, nos liberando outro caminho que nos leva pro Solto do Caçador. O Solto do Caçador é uma região para onde os vazios eram enviados para serem executados. Então nessa área a gente atravessa uma ponte e chega no lugar onde eles eram executados, o Purgatório dos Mortos-Vivos. E aqui a gente tem que enfrentar a Riga do Carrasco. Essa boss fight é meio diferente. A carruagem fica dando voltas por aqui e a gente tem que se esconder dela, até chegar em uma alavanca bloqueando a passagem e fazendo ela bater, pra daí a gente conseguir batalhar com ela. Seguindo, a gente passa por uns caminhos em borda de penhasco, até chegar no boss da área, o Senhor dos Esqueletos. Tendo derrotado ele, a gente pode seguir por um caminho na arena dele, nos levando até o Vale da Colheita. Essa é a Chloane. Ela é uma vendedora de pedras, e ela disse que acabou nessa terra abandonada pelos deuses sem querer. Então depois da gente falar com ela, ela se muda pra Majula. A história do Vale da Colheita é conectada com a história do antigo Rei de Ferro. O Rei de Ferro era casado com a Rainha Mita, só que depois que o rei foi tomado pelo magma, ela, movida por um amor não correspondido, encheu o vale de veneno, transformando o lugar em uma fonte infinita de veneno. A gente então passa por vários poços com gás venenoso, até chegar nas áreas mais altas do vale, entrando no Pico Terroso. O Pico Terroso é uma refinaria enorme do veneno que vem do vale, porque a Mita, querendo se manter bela e reconquistar o marido, começou a estudar o veneno porque ela achava que ele tinha alguma propriedade curativa. Logo no início do pico, a gente encontra o primeiro boss, o Demônio Cobiçoso, um homem que amava a Mita, e comeu tanto que virou um monstro para poder ficar perto dela. Depois de derrotar o demônio, a gente sobe mais, até chegar no moinho que bombeia o veneno do vale, que a gente queima, impedindo pra sempre a subida de veneno pro pico. Chegando até a parte mais alta do pico, a gente encontra ela, a Rainha Mita, transformada em uma górgona pelos próprios experimentos, e decapitada, mas ainda viva. Depois de derrotar ela, a gente sobe por um elevador e chega na masmorra do antigo marido de Mita, o Rei de Ferro. A gente chegou na Masmorra de Ferro.
A masmorra de ferro foi criada pelo antigo Rei de Ferro com o objetivo de demonstrar poder e criar a sua armada de soldados de ferro. Depois que a Mita foi expulsa do reino e enviada para o Vale da Colheita, a construção, por causa do seu peso, desabou e o rei junto da masmorra foi consumido pela lava. Então, como na história, a gente passa por uma masmorra cheia de lava e com 1 bilhão de soldados de ferro. Passando pela ponte no meio da masmorra, a gente chega no primeiro boss da área, aquele que foi criado e se virou contra o criador, o demônio da fornalha. Depois de derrotar o boss, a gente passa por uma das piores partes do jogo. Essa subida aqui de Iron Keep é insuportável. Chegando no topo, aqui a gente encontra mais uma das grandes almas, o antigo Rei de Ferro. Descendo na escada na arena do boss, a gente chega na segunda fogueira primordial. E de volta em Majula, é hora da gente ir para a próxima grande alma. Então a gente anda até o poço enorme no centro, e aqui a gente usa uma magia de anular dano de queda, pra cair por ele até chegar na próxima área. A sarjeta é a área onde todo o lixo e os rejeitados de Drun Lake eram jogados. Com o passar do tempo, esses moradores foram construindo as escadas e plataformas que a gente vai passar agora. E aqui estamos, Bloodtown Parte 2. A gente desce jogando de tudo aqui e aproveitando a magia, porque ninguém em sã consciência ia ser feliz explorando isso aqui. Então quando a gente desce tudo, chega no último nível, a Ravina Negra. A Ravina Negra é uma armadilha enorme, com estátuas que gospem veneno e monstros que aparecem do nada. Então aqui é só seguir reto, desviando dos tiros de veneno e a gente chega na terceira grande alma, o Apodrecido.
depois de derrotar ele, a gente ganha acesso à terceira fogueira primordial. De volta em Majula, é hora da gente conseguir a última das 4 grandes almas. Então a gente sobe e chega em um caminho, onde a gente encontra uma alavanca, que pra ser liberada, a gente tem que despetrificar essa mulher. Essa é a Rosabeth. Ela nos agradece por ter sido despetrificada, e depois da gente entregar umas sopas pra ela, ela vai pra Majula. Além disso, perto da porta tem um guerreiro sentado. Foi você que liberou o caminho, então? Não achei que fosse capaz de algo assim. Não tome como uma afronta. Foi uma grata surpresa, só isso. Eu me chamo Benhart. Graças a você, posso continuar minha jornada. Se compartilhamos o mesmo caminho, com certeza nos encontraremos de novo. Eu vou retribuir por isso em batalha, e juro pela minha espada. A estrada adiante será longa, mas estou aqui para ajudar. Eu lhe devo essa. Um verdadeiro homem honra suas dívidas, e eu pagarei as minhas. Assim eu juro, por minha antiga espada. Seguindo pelo caminho que a gente liberou, a gente chega no Bosque Sombrio. O Bosque Sombrio é uma conexão entre as diferentes partes de Drang Lake, e servia também como lugar de isolamento para aqueles que ou foram expulsos do reino ou buscavam os segredos do rei Vendrick. Então aqui a gente passa por essa floresta de névoa, fugindo desses assassinos invisíveis. E subindo, chega em uma área com alguns restos de antigas construções. E acaba caindo dentro de um buraco no chão. E ali tem um senhor numa cadeira de rodas. Jovem criatura morta-viva, não deixe que essa maldição pese sobre você. Nos encontramos de novo. Talvez você ainda atrevesse a escuridão. Jovem criatura morta-viva, se você realmente busca a escuridão, certamente nos encontraremos de novo. Espero que possamos nos encontrar de novo, algum dia, em algum lugar. Passando por essa área, a gente chega em um tipo de caverna de areia. E lá a gente encontra outro boss, Najka, a escorpião. Tendo derrotado ela, a gente libera o caminho para a próxima área, as Portas de Farros. Farros era conhecido como um inventor, que viajou pelo mundo criando máquinas para ajudar os viajantes. A gente encontra várias dessas máquinas durante o jogo, sendo as Portas de Farros que revelam caminhos, armadilhas ou baús. E a localização que a gente chegou agora era como se fosse um campo de teste para essas portas. Passando pelos corredores, a gente sai por uma escada dentro de uma estrutura, e saindo pela porta, chegamos na próxima localização, a enseada Pedra Luzente de Seldora. Eu vou chamar esse lugar pelo nome inglês porque é mais fácil, tá? Brightstone Cove de Seldora foi uma cidade fundada pelo Duque de Seldora, que descobriu jazidas de pedra brilhante na região, e ali começou uma cidade mineradora. Enquanto ele construía a cidade, o Duque ele desenvolveu uma obsessão por aranhas, e começou a criar elas lá e venerar elas. Então, passando por essa área mais aberta, a gente vai em direção a uma porta maior. Bom, depois desse olá amigável, a gente pode entrar.
Passando pela porta, a gente entra em um complexo de cavernas cheias de aranhas. Até que a gente chega num tipo de igreja subterrânea. E saindo da igreja, a gente desce pelas cavernas, passando por um lugar de mineração das pedras brilhantes, e chegando no ninho do pet favorito do Duque, a última grande alma, a querida Freya do Duque. E além disso, dentro da arena da Freya, a gente encontra uma coisa, o corpo de um antigo dragão. Seguindo no túnel na caverna, a gente chega na câmara secreta do Lorde, e no centro a gente encontra o Duque de Seldora, vazio, e matando ele consegue a chave de pedra brilhante. E do lado da câmara, encontramos a última fogueira primordial. Ninguém conseguiu chegar até aqui por muito tempo. Jovem vazio, você deseja lançar essa maldição? Então aceite o destino da sua laia e enfrente os desafios que o esperam. A menos que você já tenha se juntado ao cabisbaixo. Jovem vazio, há somente dois caminhos. Herde a ordem deste mundo ou o destrua. Mas somente um verdadeiro monarca pode fazer tal escolha. Poucos certamente chegam até aqui. E ainda sua jornada está longe do fim. Adolescente vazio, você possui o que é preciso? Tem certeza? Jovem vazio, procure Vendrick. Ele quase se tornou um monarca. Vendrick é certamente um guia para o seu caminho. Novato vazio, nos encontraremos novamente. Ok, né? A gente ainda não sabe quem é esse, mas como a gente já pretendia achar o Vendrick, vamos lá.
Então de volta em Majula, a gente usa a fogueira para ir até a bifurcação do Bosque Sombrio. Lá a gente passa pelo caminho da esquerda e chega no Santuário de Inverno, que, agora que a gente tem todas as grandes almas, a gente pode abrir, ganhando acesso ao centro do reino, o Castelo Drangleic. Sua alma ainda é frágil e pálida. Se você continuar mesmo assim, seu destino será mais terrível do que a mera vida ou morte. Mas eu não impedirei você, se é isso que seu coração deseja. O Castelo Drangleic foi construído depois do Vendrick derrotar os 4 antigos e construir o reino em cima das antigas estruturas. Só que o castelo que a gente conhece é fruto de um conflito. A mando da rainha Nashandra, o Vendrick cruzou o mar para derrotar os gigantes. E de lá ele voltou com um prêmio roubado, o poder de manipular as almas. E com essa habilidade ele criou os golems, que construíram o castelo. A gente cruza as escadas e chega nas portas trancadas do castelo. E matando os inimigos na frente, as almas deles alimentam os golems, que abrem as portas. Logo na entrada a gente já encontra um tipo de fantasma. O chanceler nos recepciona no castelo, e ele conta a história de como o Vendrick, com o aviso da Nashandra, atacou os gigantes e conseguiu o poder das almas. Só que em algum momento ele parece sair do automático e percebeu o estado atual do castelo, perguntando o que aconteceu com ele. Entrando mais no castelo, perto de uma fogueira tem essa sala com várias portas e golems que usam as almas dos inimigos para funcionar. Então abrindo a porta da esquerda, a gente encontra um buraco, onde a gente encontra o idoso da cadeira de rodas de novo. Nos encontramos de novo, jovem criatura morta-viva. Você tem o olhar de quem busca a verdade. Eu sou o explorador das trevas, Grandal, aquele que busca e concede a escuridão. Se você busca a escuridão verdadeira, posso dá-la a você, tanto quanto desejar. Então, é escuridão o que você deseja? Que assim seja, agora você pertence aos peregrinos da escuridão. O abismo negro chama você. Aqueles atraídos pela escuridão estão fadados a buscá-lo. Tanto dentro do Pacto dos Peregrinos, agora a gente tem acesso a essas câmaras do abismo. Onde a gente tem que encontrar pontos para acender o fogo, e depois de fazer 3 deles, a gente libera uma boss fight contra o Dark Lurker. Explorando o castelo, a gente encontra o resto da governança do reino, a rainha Nashandra. Você lutou bravamente em sua jornada, amaldiçoado ser morto-vivo. Eu sou Nashandra, rainha de Drangleic. Um verdadeiro monarca carrega o peso das almas de seu povo. O último rei desta terra, o rei Vendrick, como era chamado, ele encontrou força para governar seu povo. E quando os mortos-vivos nasceram, amaldiçoados, ele encontrou mais força para enfrentá-los. Mas, no final das contas, ele nunca tomou o verdadeiro trono. Vá ver Vendrick. Não precisamos de 2 governantes. E seguindo, a gente encontra os primeiros bosses da área.
Depois de derrotar os cavaleiros, a gente chega em uma câmara, onde reencontramos o Benhart. Oh, que bom nos encontrarmos, camarada. É bom ver você também. Sim, muito bom. Eu vim do leste distante para aperfeiçoar meu manejo da espada. Diz a lenda que poderosas criaturas descansam nessas terras. Essa espada está na minha família há gerações, e somente um verdadeiro homem pode empunhá-la. Posso enfrentar qualquer tipo de homem ou besta, mas nenhum será páreo para minha espada. Essa terra é uma bagunça e tanto, não? O rei se foi, e as pessoas têm um brilho de loucura no olhar. A própria terra está tomada por terríveis bestas. Não haveria melhor lugar para testar minha espada, hein? Na sala seguinte tem um elevador travado, então a gente sobe pelas escadas até uma sala cheia de estátuas e um golem. Na sala do lado, 2 inimigos aparecem, e matando eles a gente ativa o golem, que libera o elevador pra nós. No topo do elevador a gente encontra uma mulher presa em uma cela. E em um dos baús em volta a gente encontra a chave da passagem do rei, que libera o caminho para o próximo boss, o Cavaleiro no Espelho. Derrotando o cavaleiro, a gente desce por um elevador e chega no Santuário de Amana. O Santuário de Amana era um local de rituais e de passagem para a Cripta dos Mortos, onde as Milfanito, criadas por Nito, o Lorde das Tumbas, cantavam para acalmar aqueles que carregavam a maldição. Só que os clérigos de Amana foram corrompidos, e agora eles atacam tudo que eles veem, e as Milfanito foram presas, impedindo seu canto. E esse, junto de Farkeep, é um dos lugares mais irritantes desse jogo, porque tem muito bicho, e um monte desses magos que jogam magia teleguiada. Então, dá pra entender que não é muito legal. Mas então a gente avança pelas pedras que estão em cima do nível da água, e na primeira casinha encontramos uma das Milfanito. A Milfanito diz que elas pararam de cantar porque não tem mais sentido, já que elas nunca vão sair de lá. A gente vai escapando dos bichos até chegar na última casinha. E agora a gente vai encontrar o boss dessa área, o Demônio da Canção. Tendo derrotado ele, a gente agora pode fazer a passagem e chegar na Cripta dos Mortos-Vivos. Acredito que já nos conhecemos. Jovem vazio, dominador do medo. O que o leva a superar essa suposta maldição? A vida é brilhante e linda, ela nos encanta até o ponto da obsessão. Alguns são fiéis ao seu objetivo, embora sejam apenas cascas, carne e mente. Um homem perdeu seu corpo, mas persistiu como cabeça. Outros perseguem os encantos do amor, no entanto ilusórios. O que realmente te motiva? Uma vez, o Lorde da Luz baniu a escuridão, tudo que vinha da humanidade. E os humanos assumiram uma forma fugaz. Essas são as raízes do nosso mundo. Humanos são adereços no palco da vida, e não importa o quão generoso, quão primoroso, uma mentira será sempre uma mentira. Jovem vazio, tendo conhecimento disso, você ainda deseja a paz? Vendrick, o verdadeiro quase monarca, está aqui e não muito longe.
Mas o que é ser um rei? Você, nascido sem grandeza e nem a recebeu pelo destino. O que você procura? Nem você mesmo pode dizer. Nós nos encontraremos novamente, jovem vazio. Como depois de matar o demônio da canção a gente conseguiu a chave do enclausurado, a gente volta pro castelo e liberta a mulher presa. E agora a gente volta pra cripta. Então a gente desce, cada vez mais, até chegar no andar final, e encontrar a última defesa do rei Vendrick, Velstadt, a Égide Real. Chegamos na última sala da cripta e encontramos o antigo monarca, Vendrick, vazio, vagando em círculos dentro da câmara. E esse vídeo vai ficar por aqui. Eu queria ter deixado tudo num vídeo só que eu percebi que ele estava ficando com 2 horas de duração, então eu dividi ele em 2. Mas não se preocupem porque a segunda parte já tá pronta e vai sair na semana que vem. Então espero que tenham gostado até agora e até a parte 2.